Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho, o dia a dia do profissional que trabalha com lixo, as principais dúvidas sobre processo trabalhista e uma entrevista com o indicado ao Prêmio Nobel da Paz, Kailash Satyarthi. Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos vai ter que indenizar por danos materiais o empregado que teve a motocicleta furtada no estacionamento da empresa. O caso foi no município São José, em Santa Catarina. Na ação, o funcionário pretendia receber também indenização por danos morais. Mas a terceira turma do TST entende que o fato não tem proporção suficiente para caracterizar o dano. A vítima vai receber R$ 3.500 de indenização. A empresa paulista Intermédica Sistema de Saúde é condenada a indenizar a funcionária demitida por estar acima do peso. A ex-empregada alega na ação que sofre de obesidade mórbida e por isso era constantemente destratada pelos chefes. Para o TST, a empresa desrespeitou os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e do tratamento igual para todos ao demitir a funcionária acima do peso. Ela vai receber R$ 10.000 de indenização. O trabalho desenvolvido pelo Gari assume um lugar de extrema importância para todos nós. Ao evitar que o lixo se acumule na cidade, ele impede também a contaminação do solo e proliferação de doenças, por exemplo. Mas será que esse profissional é valorizado pela sociedade? Confira. Essa montanha de sobras é o resultado do que produzimos todos os dias. Toneladas de coisas que consideramos inúteis rapidamente. No Brasil, o sistema de coleta seletiva ainda é frágil e a estrutura para receber esse lixo não tem acompanhado o ritmo de crescimento do que é descartado. Cada um de nós produz cerca de 600 gramas a 1 quilo de lixo por dia. Se esse número for multiplicado pela quantidade de pessoas que moram no Brasil, teremos mais de 240 mil toneladas de resíduos em um único dia. Sobras que são embaladas em sacos plásticos e recolhidas pelos garis, pessoas que cuidam do nosso lixo. E essa montanha de entulho que pra gente é inútil é um mundo de oportunidades e um meio de sobrevivência para muitas pessoas. Gente que acredita que o lixo é fonte de riqueza. Metade do lixo produzido na capital do país vem parar nesta usina em Ceilândia, bairro a 30 quilômetros de Brasília. Cada caminhão chega ao aterro com 14 mil quilos de resíduos por dia. Por mês, o aterro acumula mais de 510 toneladas de lixo. Aqui também acontece a separação dos materiais para reciclagem, feita pelos catadores. Este é Antônio Kleber. Ele tem 46 anos. Antônio sobrevive graças ao que consegue catar no aterro. Seu Antônio, o senhor chega aqui que horas? Às 6h30. 6h30 da manhã? É. E o senhor fica aqui até que horas? Até às 2h. Entendi. Como é? Você chega aqui, já coloca a luva, que nem eu tô fazendo, já tem uma roupa especial, bota. Já bota, a luva, toma um café e desce para trabalhar. Entendi. Quando você chega aqui, o que você faz? O senhor abre os sacos plásticos, como é? Nós abrimos o saco, ó. Aí, ó, separa a seda, ó, separa o ferro, papelão, que é esse aqui, o papel branco, que é esse aqui, ó. Separa o papel branco do plástico, do papelão, da seda preta, o jornal que é ali, Treta Par que é aquele lá, o PET que é esse aqui, ó. Entendi. O senhor pega qualquer sacola, pode qualquer sacola. Pode estar no meio de quem tiver lá. Tem comida, tem terra, tem tudo. E a gente rasga para tirar o PET, tirar o material do meio. Antônio e seus colegas fazem parte de uma das 2 cooperativas de catadores do lixão.
São 20 pessoas que remexem os sacos em busca do que reciclar. O senhor já encontrou alguma coisa valiosa, interessante aqui no lixo, São Antônio? Já encontrei anel de prata, Anel de prata. aliança, O que mais? esse tipo de coisa, cordãozinho de ouro. Sempre a gente acha algo. Esse relógio do senhor se encontrou aqui? Esse aqui eu achei aqui, Mostra aqui. esse aqui eu achei ele aqui Essa pulseira também? Também. Não? Também? também. Esse Que celular mais? também. O celular? Esse aqui também achei aqui, ó. O material separado é vendido para empresas de reciclagem. O dinheiro é dividido entre eles, o que dá cerca de R$ 800 para cada um. É o que sustenta minha família. Eu e minha família é isso aí, esse material. Mas antes de parar no lixão, as sobras são retiradas das ruas, casas e empresas por eles, os garis. Meu nome é Jaqueline Kleber de Carvalho, tenho 34 anos e eu sou gari e tenho muito orgulho disso. Jaqueline é nova na profissão. Para ela, o trabalho deve ser feito com alto astral. Ai, 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 assim você mata o papai. Ai, 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 ai. Eu sou assim. Antes de limpar as ruas, Jaqueline trabalhava em um restaurante. Por não receber os salários em dia, ela pediu demissão. Foi aí que uma colega ajudou a conseguir o emprego. E como é que foi o primeiro dia? Você estranhou? Estranhei. Estranhou? No primeiro dia achei um pouco estranho, ficou muito cansativo, dolorido, cheguei com muitas dores em casa. Sério? Pensou em desistir? Pensei, Entendi. pensei. O que você achou de diferente Só no que eu trabalho? Ai, sol, né, assim, sem um local, assim, privacidade para ir ao banheiro, em certo local, água, ter, assim, essas coisas assim, né. Mesmo estranhando um pouco o trabalho, Jaqueline recebeu o apoio da família. E o seu marido achou estranho aí quando você falou, olha, você é gari? Não, a princípio ele só achou assim um pouco estranho, mas a necessidade da gente falou mais alto. Aí no caso a gente pegou e ele aceitou, né, numa boa. E seus filhos? Ai, meus filhos amaram, porque Amaram? eles acharam tudo novidade, sabe? São mais de 5 quilômetros por dia, varrendo todos os cantos de cada rua. Os sacos plásticos cheios de lixos e folhas de árvores são o resultado de mais um dia de trabalho. Jornada de 6 horas que não tira o bom humor de Jaqueline. Vi que você fez amizades aqui, Ixi, né? muitas amizades, tem pessoas super legais aqui. Gente É- finíssima, essa essa aqui aqui é é quem? uma, minha parceira. Sua parceira? É. Qual é o seu nome? Rose. 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 Essa é minha parceira, essa aí Vocês, é as duas, todos os dias? todos os dias, nós duas juntas. Varrendo rua. Fazendo isso aqui que você tá vendo hoje. Resumindo, eu percebi que você tá feliz com a profissão, né? Com certeza. Ganhando direitinho. Ganhando direitinho, o salário entra certinho. Tô feliz. A dignidade no trabalho com lixo? Ah, sim. E a Justiça Trabalhista tem lutado para assegurar os direitos desses profissionais. Veja na segunda parte da reportagem. No centro da capital do Brasil, lá está Orestes, cuidando da rua onde fica a presidente do país. Para deixar tudo limpo, ele conta com a ajuda do companheiro de trabalho. Enquanto um varre, o outro empurra o carrinho. Responsabilidade que é tranquila para ele. É fácil, é bom, é rápido. É bom, é fácil. Não tenho o que reclamar, não. Antes de ser gari, Orestes era auxiliar de pedreiro. Tinha mês que ele encontrava algum canteiro de obra para trabalhar. Já outros meses, não conseguia nenhum. Ao surgir uma vaga na empresa de limpeza, ele aceitou. Por ser carteira assinada, tá segurado, né, sobretudo. Essas mulheres também buscaram a estabilidade no trabalho com carteira assinada. Além da profissão, elas têm uma coisa em comum: a vaidade. Algo que Maria Petrolina entende muito bem. Pensando na vida, Maria? Isso aqui não é minhas unhas, né? Precisa fazer um retoque, precisa arrumar de novo. Você sempre trabalha assim, tem que estar impecável. Sempre. Só gosto de trabalhar bem arrumada, minhas unhas feitas. Só precisa fazer de novo, né? Maria disse que deixou de ser diarista para varrer as ruas da cidade. Carteira assinada é melhor. Eu não me canso. Eu chego em casa alegre, satisfeita. Não me canso desse serviço.
Um coletor de lixo ganha em média um salário mínimo por mês, além de benefícios como vale alimentação e vale transporte para fazer o trabalho que é o quinto mais perigoso do mundo. Olha a situação disso aqui, ó, tá vendo? Olha Isso aqui só. é lixo de hospital, ó. Lixo hospitalar, Olha aí, ó. Tá vendo? vocês lidam com tudo aqui. É, ó, aí, ó. Mangueira de soro e tal, ó. Isso aqui não deveria estar aqui, né? Não, isso não era pra estar aqui no meio desse lixo. Então isso aí que eles têm que ter cuidado com isso aí. Você considera uma profissão perigosa aqui? Perigosa. Porque corta, às vezes você fura o dedo, ó. Já aconteceu isso com Já você? aconteceu. Um caco de um desse aqui, vem quebrado num saco desse aí, você vai pegar o saco para rasgar e acontece de ele estar quebrado dentro. Por causa disso, o Ministério do Trabalho determinou que as atividades de coleta de lixo e limpeza de rua são insalubres em grau máximo, ou seja, fazem muito mal à saúde. A Justiça garante a esses trabalhadores o direito de receber um adicional de 40% calculado sobre o salário. De acordo com a nova redação da súmula 228 do Tribunal Superior do Trabalho, problemas por exposição ao sol e à chuva também dão direito ao adicional de insalubridade. O fator de insalubridade, ou seja, a nocividade à saúde, já não eram mais diretamente os raios solares, e sim o calor excessivo em virtude das condições específicas de trabalho a que a pessoa é submetida. Isso depende do exame das condições concretas de trabalho, isto é, depende do exame de um perito, de um técnico, de um médico que vai ao local de trabalho, na forma da lei, e vai apurar em que condições esse empregado trabalhava. Mais de 400 mil garis recolhem 135 mil toneladas de lixo por dia dos centros urbanos. Cerca de 5 mil trabalham só na capital do país. Aqui, eles recolhem parte das quase 6 mil toneladas de lixo produzidas diariamente na cidade. Se todo esse lixo gerado no Distrito Federal fosse empilhado por dia, ficaria aproximadamente da altura de um dos ministérios. Em meio à população, entre um monumento e outro, e no fundo de cada foto tirada pelos turistas, lá estão eles. O uniforme laranja com tons de verde chama a atenção. Mesmo assim, a maioria se sente ignorada nas ruas. A gari Maria Deuseni conta que já foi ofendida por uma mulher. O que ela falou para você? Ela falou assim, vocês têm que varrer lixo mesmo, não estudou, tem que varrer lixo mesmo, só lixeira, tem que catar lixo. Eu digo, lógico que eu vou catar lixo, porque você está sujando. Se você está sujando, eu vou ter que limpar. A discriminação com os garis virou tema de estudos acadêmicos. Pela internet, conversamos com esta professora da Universidade Federal de Belo Horizonte. Cleide Souza levou 6 anos para tentar esclarecer o mundo invisível desses trabalhadores. Pela invisibilidade social, aquela pessoa ela já é desqualificada e marginalizada porque ela exerce uma profissão subalterna, onde existe uma desvalorização comparado com outras condições dentro da sociedade. O preconceito, ele acaba exacerbando essa condição de invisibilidade, de marginalização, porque a gente poderia entender que o gari, ele trabalha com o descarte do consumo, aquilo que ninguém mais quer. Você já se sentiu invisível no meio dessas pessoas? Às vezes sim, eles passam, às vezes de carro mesmo, quando a gente está na via. Se a gente não sair do meio, joga no estacionamento, às vezes joga o carro em cima da gente. Nós que tiramos o lixo do meio ambiente, nós que temos cuidado de separar o material, de criar ele, vender tudo, na realidade a gente ganha com aquilo ali, mas é muito pouco ganho. Então o pessoal deveria ter esse tipo de preocupação com a gente, de reconhecimento com a gente. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. O Júlio Viana, de São Paulo, tem algumas perguntas sobre processo trabalhista. O empregado só pode processar a empresa se for contratado de acordo com as regras da CLT? Não. Todos os trabalhadores terceirizados, por exemplo, têm vínculo disfarçado com a empresa, mesmo que sejam pagos por meio de recibo de pagamento a autônomo ou nota fiscal.
Mesmo que o empregado seja representante comercial ou tenha contrato, é possível estabelecer o vínculo empregatício e abrir o processo. Exemplos disso são os estagiários, trabalhadores autônomos e representantes comerciais que, embora não tenham sido contratados pelo regime da CLT, podem ingressar com ação requerendo vínculo de emprego com determinada empresa e direitos daí decorrentes. Quanto eu devo pagar ao advogado em uma ação trabalhista? Não é preciso ter dinheiro para contratar o advogado, porque ele só recebe no final da causa. Normalmente o que se cobra é entre 10% e 30% do valor da condenação liquidada ao final do processo. E em caso de improcedência, o advogado nada receberá. É fundamental a participação de testemunha em ação trabalhista. A participação da testemunha é tão importante no processo trabalhista que, na ausência dela, o juiz poderá marcar audiência para nova data. Até porque, muitas vezes, o trabalhador que ingressa com essa ação trabalhista, ele não tem provas documentais capazes de comprovar as alegações que ele fez na sua peça. Então, a prova testemunhal acaba sendo fundamental nesse sentido. Faça como o Júlio e mande a sua dúvida para a gente. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca! Em 1 minuto. Até já! Quadro de carreira é o assunto da súmula número 19 do TST. Veja o que ela diz. A súmula 19 do TST diz: a Justiça do Trabalho é competente para apreciar reclamação de empregado que tenha por objeto direito fundado em quadro de carreira. A súmula 19 ela foi reeditada nos idos de 2003, onde havia uma discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho. Essa discussão era acerca das ações em que empregados relativizavam a utilização dos quadros de carreira. Com a emenda constitucional 45, em que houve ampliação da competência da Justiça do Trabalho, essa alteração no artigo 114 da Constituição acabou lançando por terra essa discussão. A Justiça do Trabalho é competente, sim, para julgar todo tipo de demanda em que envolva empregado e empregador e, consequentemente, as consequências desse tipo de relação. Hoje em dia, ela foi mantida em todas as revisões de súmulas que foram feitas pelo TST, mas ela não tem utilidade prática devido a essa alteração constitucional. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. Ministros do TST negam pagamento de indenização por danos morais a um trabalhador demitido por justa causa. O empregado foi mandado embora pela empresa de produtos químicos por causa de uma acusação de improbidade administrativa. Mas a firma não consegue comprovar a fraude e a Justiça Trabalhista de São Paulo decide reverter a demissão por justa causa. Algum tempo depois, o empregado entra novamente na justiça, desta vez para pedir indenização por dano moral. Alega que a dispensa trouxe forte abalo psicológico. Além disso, a empresa não conseguiu comprovar qualquer ato de improbidade administrativa. A seção especializada em dissídios individuais do TST nega o pedido. Segundo os ministros, não está comprovado que o funcionário teve prejuízo financeiro ou a honra. Além disso, o empregador não comete ato ilícito ao demitir o trabalhador por justa causa. Isso porque, apesar de não ter conseguido comprovar a fraude, a empresa não agiu de má fé. Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia. Pargos em recurso de revista 774.061 de 2001. Embargante Paulo Roberto Russomano, embargado do Química S.A. O julgamento desse processo foi suspenso em virtude de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro João Oresta Lazen. Após o excelentíssimo senhor ministro relator ter conhecido e dado provimento aos embargos. Não participou do início do julgamento o excelentíssimo senhor ministro
Alberto Luiz Bresciani. Neste processo, houve sustentação oral. Senhores ministros, a controvérsia nesse processo diz respeito à indenização por danos morais decorrente essa indenização de dispensa por justa causa de empregado acusado da prática de ato de improbidade em caso em que a empresa não logrou produzir a prova do acenado ato de improbidade em juízo. A sentença acolheu o pedido, mas o tribunal reformou a sentença para afastar da condenação o pagamento da referida indenização. Mais precisamente, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região assentou o seguinte a propósito, aspas, há que demonstrar ao empregado os prejuízos causados por ato patronal ilícito. Os danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal. Entende-se por patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico. O nosso ordenamento jurídico impõe a responsabilidade civil somente quando configurada a hipótese do artigo 159, em verbos do Código Civil, e transcreve a norma anterior do Código Civil e prossegue o acordo regional. A dispensa por justa causa não se constitui ato ilícito cometido pelo empregador, pelo contrário, é um instituto legalmente previsto e que, caso aplicado erroneamente, sujeita-o às sanções previstas em lei. Não se evidencia nenhum abalo na imagem do reclamante. Ademais, descaracterizada a justa causa aplicada por sentença judicial transitada em julgado, o autor não logrou demonstrar qualquer prejuízo houvesse sofrido, fecho aspas. A Igreja Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de revista do reclamante por não divisar afronta aos artigos 5º, incisos 5 e 10 da Constituição Federal, tampouco aos artigos 159, 1547 e 1553 do Código Civil e 334 do Código de Processo Civil. Eis os fundamentos, em síntese, do acórdão turmário. Diante dos fundamentos adotados pelo regional, não é possível concluir pela existência de ofensa a nenhum dos dispositivos constitucionais ou legais citados como vulnerados. Com efeito, ficou sedimentado naquela instância que não houve abalo à imagem do reclamante e que, mesmo descaracterizada a justa causa aplicada por sentença judicial transitada em julgado, não foi demonstrado prejuízo ao patrimônio ideal do empregado. Portanto, prossegue a turma, não há elementos probatórios que evidenciem a configuração de ofensa à honra, não obstante a descaracterização da dispensa por justa causa. Desta forma, como não há prova de que houve dano efetivo, não é possível manter a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, fecho aspas, é a decisão, são fundamentos da decisão tomada pela Igreja Terceira Turma. Daí a interposição dos presentes embargos, que foram interpostos ainda sob a égide da redação anterior do artigo 894 da CLT e, portanto, em que se admitia este recurso também por violação literal de lei ou de norma da Constituição Federal. Segundo alega o reclamante e ora embargante, aspas, a despedida de um empregado autoexecutivo com mais de 20 anos de empresa sob a falsa acusação de improbidade tipifica-se como autêntico ato ilícito, abuso de direito e procedimento discriminatório, configurador de dano moral subjetivo, o que independe de prova do abalo no plano do mundo exterior da pessoa. Fecho aspas. Aponta a violação aos artigos 8º, 9º, 482, 483 e 896 da CLT, artigo 1º, inciso 3º, artigo 3º, inciso 4º e artigo 5º, caput e incisos 5º e 10 da Constituição da República, além dos artigos
159, 1547, caput e parágrafo único, 1553 do Código Civil, e 131, 134 e 335 do Código de Processo Civil. Apresenta arestos para a caracterização de divergência jurisprudencial igualmente. No início deste julgamento, o eminente relator, ministro Lélio Bentes Corrêa, votou no sentido de conhecer dos embargos por violação do artigo 896 da CLT, ante a demonstração, ao seu ver, de afronta ao artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. No mérito, Sua Excelência manifestou-se pelo provimento dos embargos para restabelecer a sentença no tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 1 salário mensal por ano trabalhado. Passo ao exame desta matéria candente e delicada e polêmica. Não obstante se cuide de imputação de extrema gravidade, verdadeiramente estigmatizante para o empregado, caso comprovada, penso que, data vênia, a não comprovação em juízo do ato de improbidade imputado não gera automática e necessariamente indenização por danos morais. Afigura-se-me imprescindível, em semelhante hipótese, a comprovação de que o empregador, de alguma forma, abalou a honorabilidade do empregado, conferindo publicidade aos fatos supostamente caracterizadores da justa causa ou imputando uma acusação leviana ao empregado a pretexto de justa causa. A contrário senso, se o empregador agiu de boa fé, não deu publicidade ao fato e não imputou levianamente a justa causa, tampouco cometeu abuso de direito, tal conduta patronal, em meu entender, não configura dano moral, mesmo porque não se cuida de prática de ato ilícito proveniente do empregador. Ao meramente despedir por justa causa, ante uma situação em tese tipificadora de conduta desonesta, o empregador, nessas circunstâncias, limita-se ao exercício de um direito assegurado em lei, como se sabe, artigo 482 da CLT. Qual o direito? O direito de resolução motivada do contrato de trabalho mediante a prova da autoria e materialidade da suposta infração disciplinar grave perpetrada pelo empregado. Não estou convencido de que a mera infelicidade na produção da prova de um ato de improbidade imputado de forma séria e de boa fé possa resultar em responsabilidade civil por dano moral ao empregador. Anoto ainda que o reconhecimento do dano moral, sem que haja efetiva culpa ou dolo na aplicação da justa causa, em meu entender, data vênia, implicaria o reconhecimento de uma responsabilidade civil objetiva do empregador, na medida em que o empregador estaria sempre fadado a indenizar o dano moral, caso não comprovasse a conduta ilícita do empregado. Sucede que, como sabemos, a responsabilidade civil no direito brasileiro, salvo casos excepcionais como a atividade de risco, baseia-se na culpa. É, portanto, subjetiva. É o que se infere dos artigos 7º, inciso 28 da Constituição Federal e 186 do Código Civil de 2002. Entendo que não há uma relação de causalidade necessária entre justa causa incomprovada e dano moral, salvo se, em virtude da forma por que se operar a despedida, e aí independe de ser por justa causa ou sem justa causa, resultar abalo na honorabilidade do empregado. Na hipótese vertente, infere-se do acordo regional que o pedido de indenização por danos morais decorreu estritamente da justa causa aplicada pela empresa e de sua posterior reversão em juízo. Esclareceu ainda o regional que não resultou provado nenhum prejuízo ao empregado da incomprovada imputação do cometimento de ato de improbidade. Enfim, não se identificou a lesão a qualquer bem jurídico e imaterial do empregado na mera circunstância de a empresa não lograr produzir prova da acenada justa causa. Observo que nesta mesma linha,
já decidiu mais de uma vez esta egrégia sessão, inclusive mediante acórdão de minha lavra. Cito um precedente de minha lavra e outros precedentes de outros ilustres ministros desta Corte. No precedente específico em que se tratou dessa matéria, a ementa diz o seguinte: dano moral, dispensa por justa causa, ato de improbidade, não comprovação e inquérito policial. Vejo que nesse precedente, inclusive, havia inquérito policial, o que não há no caso sob exame. A ausência de comprovação do alegado ato de improbidade não traduz, por si só, dano moral. A caracterização do dano moral pressupõe necessariamente a existência de prova inequívoca de prejuízo à imagem, de lesão à imagem, à honra ou à boa fama da pessoa do ponto de vista pessoal, familiar e social. Configura-se o dano moral se, além da dispensa do empregado em virtude de suposto ato de improbidade não comprovado, há também a instauração de inquérito policial em decorrência do mesmo fato. A inafastável publicidade daí oriunda atinge de forma indelével a honra da pessoa. Embargos do reclamante, nesse caso, os embargos do reclamante foram conhecidos porque havia inquérito e porque se dera publicidade ao fato pelo empregador, diversamente do que sucede na hipótese vertente. No outro precedente, da lavra da ministra Maria Cristina Peduzzi, embargos, dano moral, insucesso probatório da imputação da prática de ato de improbidade, não caracterização. As instâncias percorridas afirmaram que a descaracterização da justa causa, consistente na prática de ato de improbidade por decisão judicial, por si só não autoriza a condenação e indenização por dano moral, visto que não comprovado dolo ou culpa na conduta da reclamada ao dispensar o autor. E lesos os artigos 187 e 927 do Código Civil e artigo 5º, inciso 10 da Constituição da República, embargos conhecidos e desprovidos. Também no âmbito das turmas, há reiteradas decisões nesse sentido, no mesmo sentido. Invoco, por exemplo, um precedente da terceira turma, que foi relatora a ministra Rosa Maria Weber. Recurso de revista, indenização por dano moral, imputação de falta grave, justa causa desconstituído em juízo. A jurisprudência desse tribunal firmou-se no sentido de que a desconstituição em juízo de justa causa não gera, por si só, direito à indenização por dano moral. Recurso de revista conhecido e provido. Também refiro precedente da ministra Calcin e do desembargador convocado Roberto Pessoa, também nesse mesmo sentido. Pondero que, examinando situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça vem afastando a responsabilidade civil por danos morais em hipótese em que não comprovada a má-fé daquele que atua no exercício regular de um direito. Nesse sentido, o seguinte julgado: agravo regimental em recurso especial, ação de indenização por danos morais, violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, não ocorrência, comunicação à autoridade policial de suposto crime, ausência de má-fé, dano moral, inexistência, exercício regular de direito, valoração da prova inaplicável ao caso. A comunicação, diz o precedente Superior Tribunal de Justiça, a comunicação de ocorrência à autoridade policial de fato que em tese configura crime, subtração de dinheiro, ou pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício regular de direito por parte do lesado. Exclusão da responsabilidade civil, aplicação do artigo 160, inciso 1 do Código Civil de 1916 e artigo 188, inciso 1 do Código Civil de 2002. Veja que, portanto, se invoca também uma excludente da antijuridicidade pela circunstância de se cuidar, neste precedente, de exercício regular de direito para eximir aquele que comunicou à autoridade policial o suposto cometimento de um delito que não foi, cuja
autoria ou cuja materialidade não foi constatada. Mutatis mutandis é o mesmo que se passa no caso da justa causa atribuída, repito, de boa fé, de forma séria, não liviana e sem se emprestar à publicidade referente a este fato. À vista do exposto, rendendo as minhas homenagens ao doutor ministro relator, parece-me que a Igreja Terceira Turma decidiu em conformidade com o disposto no artigo 896 da CLT, na medida em que o recurso de reviso do reclamante efetivamente não merecia conhecimento por afronta ao artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, assim também em relação aos demais dispositivos constitucionais e legais invocados. De toda sorte, ressalto que os arestos transcritos pelo reclamante nos presentes embargos também não viabilizam o conhecimento do presente recurso. Eu examino aqui, se for o caso, a especificidade da divergência e digo que os arestos ressentem-se de especificidade na luz da súmula 296, de modo a que pudesse o recurso de embargo ser conhecido por outro ângulo, por divergência jurisprudencial. São as razões pelas quais, data vênia do excelentíssimo ministro relator, voto no sentido de não conhecer dos embargos do reclamante. Proclamo que, por maioria de votos, vencidos o ministro relator, o ministro Lélio, o ministro Vieira de Melo Filho, o ministro Augusto César, o ministro Pimenta e a ministra Adelaide, a sessão não conheceu dos embargos. Senhor presidente, lavrarei o acordo, justificativo de voto vencido, o ministro Lélio Bentes Correia. E não perca no próximo bloco, empregada doméstica tem direito ao FGTS? A resposta em 1 minuto. Até já! Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta da agente administrativa Afonso Guimarães. Eu sou obrigada a pagar FGTS para empregada doméstica? A resposta é não. O empregador que tem um empregado ou empregada doméstica não é obrigado a pagar o fundo de garantia. A lei lhe concede a faculdade de recolher as contribuições do fundo de garantia. É uma faculdade. Se o empregador opta por fazer os recolhimentos, ao empregado doméstico ou empregada será assegurado o direito ao seguro-desemprego. E o meu entrevistado de hoje é o ativista indiano Kailash Satyarthi. Olá, bem-vindo ao Brasil mais uma vez. Aqui é o nosso programa TV TST. Obrigado. Bom, quer dizer que o senhor deixou a engenharia para se dedicar ao trabalho infantil. Por que essa mudança na carreira? Isso não foi apenas uma coincidência. Já estava envolvido com atividades desse tipo, ajudar crianças pobres e lutar pela causa dos direitos humanos, mesmo quando eu ainda era estudante. Eu vou lhe contar uma história curta. No meu primeiro dia de aula, eu tinha 5 ou 6 anos de idade e eu fui para a escola cheio de entusiasmo, com roupas novas, sapatos novos, novo uniforme. E de repente eu vi um menino da minha idade, 5 ou 6 anos. Ele era um engraxate, sentado na escada da minha escola com o pai. E eu fiquei chocado porque pela primeira vez percebi a contradição. Eu e meus colegas íamos para a escola e uma criança da minha idade ficava sentada na entrada da escola nos olhando, esperando para engraxar nossos sapatos. E na escola eu perguntei ao meu professor por que aquele menino ficava sentado lá fora. Ele disse para eu me preocupar com os estudos e não com as pessoas, com outras coisas, para eu esquecer o menino. Mas eu não podia, eu não conseguia esquecer. Então, à tarde, eu procurei o diretor, conhecido da minha família, e de repente perguntei a ele: senhor,
por que este menino ficava sentado ali fora da escola? Ele disse, existem crianças pobres, isso é muito comum. E eu continuei sem entender, não pude entender, porque havia crianças pobres fazendo aquilo. Todo dia que eu ia para a escola, aquilo me deixava irritado e triste, e eu não sabia o que fazer. Um dia eu criei coragem, e quando eu saí da escola, eu falei com o pai do menino, sentado ao lado dele. Perguntei para ele, Senhor, por que o senhor não manda o seu filho para a escola? Por que ele trabalha como engraxate? E ele olhou para mim como se fosse uma pergunta muito grave e respondeu, não, nunca pensei nisso. Meu pai trabalhou desde a infância, eu trabalhei desde a infância e meu filho também trabalha. E eu disse, ele me disse, Senhor, nós nascemos para trabalhar. E eu continuava sem entender por que algumas pessoas nasciam para trabalhar. Para uma criança de 6 anos, era muito difícil entender o sistema indiano de castas, onde algumas pessoas nascem como intocáveis, algumas nos estratos sociais mais baixos e permanecem sempre assim. Perguntei a várias pessoas, mas ninguém soube me responder. Daí encontrei a resposta em mim. Por que algumas pessoas no mundo nascem para trabalhar e outras, como eu, parecem ter sonhos, se tornar médicos, engenheiros, professores? Assim mesmo na época de estudante, eu já estava envolvido na coleta de livros e dinheiro para as crianças carentes que deixavam a escola por falta de livros. Sempre estive envolvido. Como meus pais perceberam que eu era um bom aluno e ganhava bolsas de estudos, eles resolveram que a melhor carreira para mim naquela época era engenharia, e eles insistiram para que eu fizesse a faculdade de engenharia. Mesmo durante o curso, a minha vida de estudante, continuei envolvido com o ativismo, até que um dia eu resolvi que devia desistir da carreira. Trabalhei como engenheiro eletricista, que era a minha formação como engenheiro eletricista. Dei aula na universidade, mas um dia eu resolvi largar tudo. E como é que é o trabalho do senhor no resgate dessas crianças? Bem, não é um trabalho diário. Ele acontece às vezes. Eu sou preguiçoso para acordar cedo. Minha mulher sempre reclama que devo levantar e fazer exercício ou yoga como eu fazia antigamente. E quando eu chego ao escritório, em Delhi, na Índia, eu encontro mães, algumas mães, às vezes pais ali sentados, que não têm nenhuma esperança, porque são muito pobres. Seus filhos foram vítimas de tráfico, de sequestro, e eles sabem que as crianças estão escravizadas ou em trabalhos forçados. E eles não têm como tirá-los dessa situação. Então eles procuram a mim e os meus colegas como sua única esperança. Nós reunimos o máximo possível de informação, fazemos algumas investigações, mandamos pessoas ao lugar indicado, geralmente uma fábrica ou uma mina, para confirmar se as crianças estão trabalhando. E daí traçamos um plano para resgatá-las, envolvendo o judiciário, a polícia, os fiscais, o trabalho. Isso leva tempo, mas é necessário. Às vezes os pais me procuram porque seus filhos desapareceram, foram roubados em algum lugar. A mãe chega chorando, toca meus pés, pede ajuda. É muito difícil, porque não somos a polícia, nem o governo, nem autoridades. Somos pessoas comuns. Há também atividades contínuas. Há também atividades contínuas relacionadas a campanhas
de mobilização contra o trabalho infantil. Elas também não acontecem todo dia, mas fazem parte da rotina da minha organização na Índia, a Bachpan Bachao Andolan, ou BBA. A BBA também está engajada em algum tipo de intervenção política, reunião com políticos, membros do parlamento, juízes, para garantir a aprovação e a aplicação e implementação das leis. Funciona assim. Você acha que é possível erradicar esse problema do trabalho infantil? Como é que é possível combater isso? Definitivamente. Com certeza é possível. Nós mostramos e provamos que isso é viável. Há uma longa história de escravidão e trabalho infantil, mas nos últimos 30 anos conseguimos mostrar que é possível e que isso está acontecendo. Podemos ver os números globais. Há 15 ou 20 anos, havia 250 milhões de crianças trabalhando em tempo integral. Esses números caíram para 215 milhões. Então, em 10 anos, 35 milhões de crianças foram libertadas do trabalho infantil. Mas o mais importante ainda é que os números não vêm aumentando, e sim caindo. Estão caindo. Estão caindo. Este é um exemplo. O número de crianças fora da escola, no mesmo período, caiu de 130 milhões para 70 milhões, o que significa que há mais crianças na escola, e quando a criança vai para a escola, ela não vai para o trabalho, se a escola for em tempo integral. Então há vários exemplos que indicam que o trabalho infantil vai ser erradicado definitivamente. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, estou confiante. Há também a questão da responsabilidade social das empresas, que hoje sofrem grande pressão. As empresas não prosperam ou persistem se tiverem trabalho infantil em suas fábricas ou em sua cadeia produtiva. Isso é um bom sinal. 157 países, atualmente, ratificaram a Convenção da OIT para a erradicação das piores formas de trabalho infantil. 151 países ratificaram a Convenção da OIT sobre a idade mínima para o emprego de crianças. Esses são sinais muito fortes e provam que estamos no caminho certo. Embora lentamente, nosso trem se move de forma muito lenta. Precisamos acelerá-lo. Mas quando falamos sobre a erradicação do trabalho infantil, como você perguntou, a chave é a educação, como medida preventiva, e a educação é a medida curativa. Porque se a criança vai para a escola, ela não vai trabalhar. Há outros fatores também. Como a Seguridade Social para adultos, o trabalho decente para adultos, oferecer trabalho decente para os adultos também é uma medida-chave. A reforma agrária em muitos países é igualmente importante. A mobilização social é outro aspecto, além do aprimoramento das leis, porque precisamos ter boas leis e aplicá-las corretamente. Mas o mais importante é que haja vontade política e vontade social, que andem de mãos dadas. A sociedade tende a dizer não ao trabalho infantil, e o governo tem que fazer a sua parte. Agora, o senhor já esteve várias vezes aqui no Brasil na tentativa justamente de erradicar esse problema, de livrar essas crianças da escravidão. O que difere o Brasil dos outros países? Bem, eu vim várias vezes ao Brasil nos últimos 15 ou 16 anos e eu estou muito contente e satisfeito de ver o progresso que foi feito nesse tempo. Eu estive aqui quando o programa Bolsa Escola foi lançado aqui em Brasília, quando Cristóvão Buarque era governador. Acompanhei quando o Bolsa Família foi criado e como ajudou.
Eu estive em lugares remotos de alguns estados do Brasil e me deparei com crianças trabalhando na agricultura, em fábricas de tijolos, colhendo laranjas, com as mãos cortadas e com cicatrizes. Tudo isso eu vi há 16 anos, mas hoje vemos, inclusive em relatórios, como o país provou que a eliminação do trabalho infantil é possível. Isso ainda não foi feito totalmente até agora. Ainda há 3 milhões ou mais de crianças trabalhando em tempo integral. Mas a primeira coisa é a vontade política que surgiu no país. Outra, a mobilização social. Em terceiro lugar, houve uma convergência de políticas. Em quarto, uma ação coordenada entre órgãos governamentais. E em quinto, as parcerias entre vários atores importantes e a sociedade civil, etc. E outro ponto importante é um sistema de fiscalização do trabalho bem aparelhado, que funciona muito bem. E há também o Tribunal Superior do Trabalho, um fenômeno muito interessante no Brasil que não existe na maioria dos países. Isso significa que o trabalho é considerado um direito humano e não uma questão de bem-estar social, e a justiça tem de ser entregue na perspectiva maior dos direitos humanos. Estes são os elementos principais que deixou o Brasil em evidência como uma história de sucesso, e muitos países não podem aprender com isso. Kailash, muito obrigada pela entrevista, pela sua vinda mais uma vez aqui ao Brasil. Para nós é uma honra tê-lo aqui em nosso programa. Obrigado. Ok. Salário família, seguro-desemprego, tickets, alimentação. Você sabe quando esses benefícios passaram a fazer parte da vida do trabalhador brasileiro? Veja agora no quadro Memória. Ano de 1943, um marco nacional. A criação da Consolidação das Leis do Trabalho, que unificou, regulamentou e passou a garantir os direitos aos trabalhadores brasileiros. A partir dessa conquista, os contratos de trabalho passaram a assegurar os direitos básicos dos empregados. Com a evolução do direito trabalhista, além das garantias previstas na CLT, os trabalhadores passaram a receber os benefícios, que são como verbas adicionais concedidas de acordo com os requisitos legais exigidos. Um dos mais antigos é o salário família. Instituído no Brasil em 1936 por meio da Lei 185, o benefício era um direito de todos os trabalhadores. Ele correspondia a 5% do salário mínimo local para cada filho, de qualquer condição, até 14 anos de idade. Em 1998, a Emenda Constitucional número 20 restringiu o benefício aos trabalhadores de baixa renda e condicionou a concessão do salário família à comprovação da vacinação obrigatória e da frequência escolar. O seguro-desemprego também é uma conquista do trabalhador. Ainda que previsto na Constituição de 1946, só foi regulamentado em 1990 por meio da Lei 7.998, que instituiu o Fundo de Amparo ao Trabalhador como fonte de recursos. O benefício, que atende aos empregados dispensados sem justa causa e que tiveram emprego formal nos últimos 6 meses, tem duração máxima de 5 parcelas, que variam de acordo com a faixa salarial. Em 1985, outro importante benefício foi concedido ao trabalhador, o Vale Transporte.
A Lei 7.418 determina que o empregador deve antecipar ao funcionário o valor relativo às despesas de deslocamento entre a residência e o trabalho. Do empregado, são descontados 6% sobre o seu salário e a empresa paga o valor excedente. Com a consolidação dessa legislação, já foi regulamentado de uma forma mais precisa e garantindo direitos básicos para os trabalhadores, o que continuou sendo evoluído e culminou com a Constituição de 88, que a gente tem como uma Constituição social. Os benefícios concedidos da forma como são essenciais para o trabalhador. O artigo 7º da Constituição de 1988 estabelece que é direito de todos os trabalhadores urbanos e rurais o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. O artigo 611 da CLT define convenção coletiva como um acordo intersindical em que os representantes de cada categoria, empregado e empregador, estipulam as condições de trabalho. Já o acordo coletivo é o resultado do processo de negociação do sindicato com as empresas sobre questões trabalhistas. A diferença entre eles é que as normas da convenção coletiva valem para toda a classe trabalhista e as negociações do acordo coletivo atendem pontualmente a empresa e empregados envolvidos. Muitos benefícios concedidos aos trabalhadores são definidos por meio das convenções e acordos coletivos, que têm o poder de suprir necessidades específicas de acordo com o perfil da classe trabalhista. A flexibilização do horário da jornada de trabalho é um exemplo. Outros dois muito comuns são o vale-refeição e a cesta básica, que só são obrigatórios se previstos em acordo. Em 1976, foi instituído o Programa de Alimentação do Trabalhador. O PAT, como é conhecido, surgiu de uma política pública voltada para beneficiar os trabalhadores por meio do vale-alimentação ou refeição, ou ainda pela alimentação fornecida na própria empresa. O governo, para estimular a adesão ao programa, que não é obrigatório por lei, oferece isenções de encargos sociais e incentivos fiscais. O acordo e a convenção, como dito, ele prevê benefícios para o empregado e direitos e deveres, né, entre aquela categoria. Então, se você está lidando com uma categoria específica, você vai aprofundar nas necessidades daquela categoria. Então, a gente pode citar como exemplo os vigilantes. Os vigilantes, eles têm uma jornada diferenciada. Eles têm uma jornada, por exemplo, de 12 por 36 prevista em convenção coletiva. A importância das convenções e dos acordos é justamente esse, é que prevê situações específicas para determinada categoria. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!